Olá, meu nome é Victoria, sou aluna de Comércio Exterior na FATEC de Indaiatuba e hoje vou apresentar para vocês o projeto de trabalho de graduação de Comércio Exterior. Tema: Riscos nas operações comerciais em um ambiente globalizado. Introdução. Contextualização. A área financeira é responsável pelo desempenho, gerenciamento e análise das finanças de uma empresa. Com ela, é possível reduzir gastos, evitar riscos e maximizar os lucros da empresa. Na conjuntura atual de transformações contínuas no mercado internacional, o processo de internacionalização das empresas impactam as operações comerciais globais, muitas vezes atreladas às operações financeiras. Por isso, é importante a gestão dos riscos envolvidos nessas operações internacionais. Objeto de estudo. O objeto de estudo é a empresa de açaí em pó chamada Awakaí, comercializadora e exportadora de açaí, cujo objetivo, após internacionalizada, é fazer uma parceria com a Sports World, rede de academia localizada em mais de 20 áreas do México. Portanto, o propósito é a Awakaí e a Sports World unirem-se para fortalecer os negócios que consistem na venda de produtos fitness para a rede de academia. Assim, a Awakaí ganha evidência entre as academias que propõem uma vida mais saudável associada à obtenção de energia. Conjuntura leva ao problema do PTG. Como aumentar as vendas para atender as academias da Sports World, se informando dos riscos comerciais e financeiros internacionais associados a essa aliança, e como é possível distanciar-se de tais riscos, em direção a potencializar lucros. Logo, a pergunta do PTG é: quais são os principais riscos envolvidos nos negócios internacionais que podem afetar as operações financeiras e comerciais? Outro sim, como pode-se minimizá-los? Hipóteses. As hipóteses são baseadas nos riscos internacionais de Cavo Gil. Hipótese 1. Risco país interfere nas atividades empresariais pela intervenção do governo, o que causa complicações para a empresa. Hipótese 2. Risco comercial atado ao risco de inadimplência, isto é, probabilidade do cliente atrasar pagamentos de qualquer característica ou postergar prazo combinado, o que pode também causar problemas à organização. O objetivo, então, é dissertar sobre os riscos nos negócios internacionais, especificamente o risco país e o risco comercial, considerando as formas de pagamento e a política de crédito como maneiras de atenuar os riscos, com o entendimento do aumento das vendas no exterior devido à internacionalização e à aliança com a rede de academias Sports World. Justificativa: cenário internacionalizado e área financeira unida à administração dos riscos. O propósito é difundir o conhecimento para empresas para que essas tenham conhecimento dos riscos internacionais e os modos de como reduzi-los. Procedimento metodológico. Os procedimentos utilizados têm como tipo de pesquisa exploratória descritiva. A coleta de dados foi feita através de internet, relatórios, revistas e livros. A apresentação e análise de dados é qualitativa. Irá exibir informações de dados conduzidas por uma ampla gama de métodos, estruturas teóricas e análises conceituais. No desenvolvimento. Internacionalização das empresas e seus riscos na gestão financeira. Com a multiplicação das relações entre agentes econômicos e a abertura de mercado, é possível a globalização. E para a inserção nesse mercado global, é preciso que a empresa seja internacionalizada. E para isso, é necessário melhoria no desempenho e planejamento financeiro. A ausência de conhecimentos dos riscos afetam no processo e aumenta o custo dos processos de internacionalização. Então, é preciso ter claro os riscos de entrada e o grau de comprometimento. Benefícios e desafios financeiros e comerciais da internacionalização da empresa. Benefícios: posição comercial forte, preços mais rentáveis e competitivos, maior ciclo de vida do produto e menos dependência do mercado interno. Desafios: grande burocracia imposta, legislação, adaptação do produto e funcionário adequado de comércio exterior. Com as diferentes culturas, economia, política e legislações, a percepção e avaliação são necessárias para mitigar os efeitos dos riscos da internacionalização. No próximo tópico são tratados os riscos financeiros e comerciais dos negócios internacionais, considerados por Cavo Gil, que são o risco comercial, país, cultural e monetário. Porém, nesse projeto será dado ênfase ao risco comercial e ao país. O risco país se trata de como uma nação ou governo pode intervir nas políticas de uma empresa. É dado o exemplo de Rússia e Ucrânia, por conta de sua guerra de 2022, que paralisou 22 multinacionais.
assim como é tratado das agências de rating, Fitch Ratings e Moody's. Essas que fazem análises qualitativas e quantitativas para eleger um índice de risco país. É dito também que é importante a verificação de o governo se ele é estável ou não, a classificação feita pelas agências de rating e a política do país, porque isso pode afetar na hora da empresa honrar com seus compromissos. Já o risco comercial, diferente do risco país, ele não se trata do país em que a empresa está inserida, mas sim do pagador e cobrador. Os exemplos dados são parcerias comerciais interrompidas, sem justificativa, e a falta de pagamento, ou seja, a inadimplência. E, por isso, é importante uma avaliação do comprador, o seu grau de endividamento, pelo menos de 3 últimos exercícios da empresa. Como minimizar o risco país e o risco comercial? Algumas das formas para minimizar o risco país e o risco comercial são a análise, em geral, como já dito anteriormente, a política de crédito e forma de pagamento internacional adequada. A política de crédito auxilia empresas que não têm liquidez suficiente para comprar à vista, com isso diminuindo riscos de inadimplência e dá oportunidade para empresas inseridas em países desestruturados para essas terem a oportunidade de comprar. Porém, a política de crédito também tem seus riscos, por isso, uma análise minuciosa deve ser feita antes de disponibilizar esse recurso para outra empresa. Ela, portanto, aumenta as vendas e diminui os riscos. Já a forma de pagamento internacional define obrigações e responsabilidades para o importador e o exportador. Nesse tópico são apresentadas as vantagens e desvantagens para cada uma das 4 formas de pagamento, levando em conta que o pagamento antecipado e a carta de crédito são os mais seguros para o exportador. Caso de estudo. O caso de estudo é a empresa Wakai, empresa exportadora de açaí em pó, que teve o início de suas atividades em janeiro de 2020 e ela está localizada no interior do Pará. E aspirando o mercado exterior, ela pretende formar uma parceria com a Sports World, localizada no México, que é um principal parceiro comercial do Brasil. Com isso, se dará o aumento das vendas para atender as academias da Sports World e assim tendo que se informar sobre os riscos comerciais e financeiros internacionais associados a essa aliança e como é possível se distanciar de tais riscos. Com uma análise feita ao longo desse artigo, vemos que o risco comercial pode vir da Sports World, seja pelo índice alto de inadimplência, seja pela falta de pagamento vinda da Sports World, que pode afetar o fluxo de caixa da Wakai. Já no risco país, temos o México, cujo está classificado pelas agências de rating como estável, diferente de países como Rússia e Ucrânia, mas esse país pode apresentar problemas como subemprego ou a desestruturação de sua economia, vinda do setor automotivo ou pela pandemia. Já o artigo mostra formas de minimizar tais riscos, como a análise do país, México, cliente Sports World e mercado comercial, mercado de alimentos. Outras formas de minimizar são a política de crédito bem estruturada e formas de pagamentos seguras para o exportador, como o pagamento antecipado e a carta de crédito. Análise e discussão de dados. Nesse tópico, foi feita uma análise do todo do artigo, levando em conta o risco país, analisando o caso de Rússia e Ucrânia devido à paralisação de empresas inseridas no mercado global devido à guerra de 2022, assim como a desestruturação na economia mexicana devido à pandemia e a classificação feita pelas agências de rating, como a Fitch Ratings e a Moody's. Já no risco comercial, foi feita uma análise de como a inadimplência pode afetar o fluxo de caixa de uma empresa e como uma parceira encerrar as atividades repentinamente com outra empresa internacional causa problemas à organização. Desta forma, foram levantadas formas de minimizar tais riscos e alavancar as vendas, como promovendo uma forma de pagamento adequada ao negócio exportador, ou seja, a carta de crédito ou o pagamento antecipado, assim como uma política de crédito arquitetada minuciosamente, e análise em geral, levando em conta o mercado, o cliente e o país, auxiliando a organização a evitar os riscos e alavancar as vendas. Considerações preliminares. Ao todo desse artigo, foi destacado como os riscos internacionais podem afetar os negócios de uma empresa, assim como foi levantado formas de reduzir tais riscos nas operações internacionais comerciais, tais como a análise, política de crédito e forma de pagamento adequada.
Os riscos internacionais, sejam eles atrelados ao país ou pagador e recebedor, podem afetar, então, os negócios internacionais. Portanto, é preciso que a gerência da empresa objeto de estudo coloque em pauta discussões sobre os riscos internacionais e como conduzi-los, para passar pelas barreiras dos negócios no exterior. Para novos estudos no TG, o objetivo é tratar um pouco mais sobre os riscos de Cabo Gil, assim como formas de reduzi-los, como CCR, seguros das exportações e as agências de rating. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado.